UPA do Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque, que você nos acompanha pelas nossas redes sociais, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, também no nosso site, bocnews.com. Acesse, acompanhe as nossas informações também. E é claro, lembrando, reprise às 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz. Mais uma oportunidade para você acompanhar o Jornal em Foque. Vamos falar muito sobre política, o clima em Brasília, o clima aqui na Baixada Santista. O deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, é o nosso convidado de hoje. Obrigado, deputado. Está de volta aí, parabéns aí. Obrigado pela sua presença, né? Clima quente lá em Brasília. Aqui está um pouco mais frio, né? Lá em Brasília o clima está bem quente. Bem quente, está aquecido lá. Bom, cumprimentar você, Demaria, Chalub, prazer estar aqui no Jornal em Foque, falar um pouco desse clima de Brasília, prestar contas do mandato, sempre uma boa oportunidade. Obrigado pelo convite. Claro. E ao meu lado também o colega jornalista Humberto Chalub. Bom dia, Chalub. Obrigado pela presença. Bom dia, Fernando. Um prazer estar aqui, acompanhando essa entrevista com o Paulo Alexandre, um dos nossos representantes lá na Câmara Federal, e com tantos objetivos aí pela frente, né? Nós temos grande expectativa em relação aos projetos que estão em andamento, quer seja a questão do túnel, quer seja o aeroporto, e a revisão da lei do esporte também, que é uma questão muito importante, e de quebra a gente tem toda essa animação política, né? Das votações aí do IOF e as votações outras que estão repercutindo em âmbito nacional. Exatamente. Aí vamos começar por Brasília, deputado. O clima anda bem tenso lá em Brasília, o STF, ministro falando, dando palpite, que tem já estamos em campanha eleitoral, deputado, porque dá essa impressão, né? Semana passada, derrubada do IOF, aí o presidente falando, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também reclamando, já a possibilidade do Supremo entrar na discussão. Paralelamente também o Congresso aprovou aí, né? O senhor participou da votação, teve uma votação contrária também, aumento de 513 para 531 deputados. Enfim, é um clima de animosidade total aí. O que está acontecendo aí? Já começamos as eleições aí? Olha, Chalub, realmente nós temos aí projetos polêmicos que foram apreciados pelo Congresso nessas últimas semanas. E acho que é um desserviço ao país a gente antecipar o processo eleitoral. Nós temos muitas demandas, muitas necessidades, prioridades. Acho que a agenda do país não é a agenda do nós contra eles, né, que está tentando se colocar. Sim. Acho que é uma agenda colaborativa entre todas as esferas de poder para que a gente possa superar os desafios que o Brasil tem, que são muitos, né? E o povo quer saber no fim do dia de comida na mesa, poder fazer compra no mercado e conseguir comprar o que é necessário para suprir as necessidades das famílias, quer ter uma saúde de qualidade, uma boa educação. É isso que a gente precisa focar, e não nessa disputa política. Em relação às votações especificamente, eu me posicionei de acordo com a minha coerência, aquilo que eu acho que é correto. Acho que não cabe, num país que tem uma carga tributária excessiva, como é o Brasil, uma das maiores cargas tributárias do mundo, não dá para sempre, na hora que precisa fazer ajuste, colocar a mão no bolso, né? O bolso da população não é caixa eletrônica, para o governo toda hora achar que tem que fazer algum ajuste, ir lá e fazer um saque. Não tem cabimento agir dessa forma, né? A gente sabe que o IOF, ao contrário do que está sendo colocado pelo governo, não, imposto para os ricos. Não é para os ricos. Você vai fazer um crediário nas Casas Bahia, comprar em 12 vezes, tem lá seu cartão, vai pagar o IOF, e vai ter o aumento do IOF. Então é um imposto que vai penalizar a população. E acredito, ter uma visão aí do ponto de vista administrativo,
que o governo está fazendo isso no final do governo porque não fez a lição de casa no começo do governo. Qual que seria a lição de casa adequada de qualquer governo eficiente? Cortar gasto, enxugar os gastos. O Brasil tem uma máquina pública que ao longo do tempo, os penduricalhos, a criação de espaços, de vantagens, hoje ela não cabe no orçamento do Estado. Então é necessário cortar essas despesas meio para que a gente possa atender aquilo que é importante para a população. E o governo não fez essa lição de casa no início. Esses cortes não foram promovidos, esses ajustes não foram promovidos. Hoje há um desequilíbrio e o governo quer fazer o quê? Aumentar imposto, aumentar tributo para fechar a conta. Então eu serei contra sempre, em qualquer projeto, quero saber se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, qualquer projeto que vier a propor aumento de tributo, de imposto, vai ter meu voto contrário, como teve a questão do IOF. E aí, fazendo a análise desse outro projeto polêmico, nós tivemos a apreciação, o parlamento propôs o aumento do número de deputados. Então, quer dizer, se nós temos que economizar, se nós estamos batendo no governo, criticando duramente pelos gastos excessivos, se nós estamos trabalhando para enxugar a máquina pública, nós temos que dar o exemplo, tem que agir com coerência. Claro. Quer dizer, não vai melhorar e qualificar a representação na Câmara dos Deputados você passar de 513 para 531 deputados, aumentar o número de deputados, aumentar as despesas. Aí o projeto passou pela Câmara numa primeira oportunidade, eu votei contra, né, na primeira vez. Os meus colegas deputados, a maioria aprovou. Sim. Com isso ele foi para o Senado. Aí o Senado, com as críticas, com a grita da sociedade, com a repulsa, teve uma repercussão extremamente negativa. O que o Senado fez? Colocou lá uma emenda para dar uma suavizada no projeto. O que era a emenda, que dizia essa emenda que o Senado inseriu? Dizendo o seguinte, olha, que os gastos das verbas de representação parlamentar ficariam congelados até 2031. Ou seja, depois de 2031, à vontade, essa conta vai chegar. Claro. Então, com essa alteração, o projeto voltou para a Câmara. Eu votei não de novo. Eu sou contra, não adianta. Teve gente que não, começou a dar desculpa. Mas aí, cada um vota do jeito que quer, mas é importante esclarecer para a sociedade o que aconteceu. Eu votei não uma vez, votei não duas e voto não 1000 vezes. Porque eu sou contra, não tem cabimento a gente cobrar o governo reduzir despesa e na Câmara a gente aumentar a despesa. Mas não vai aumentar, daí a desculpa de que não vai aumentar até 2031 e o Brasil acaba em 2031? Claro. Essa conta vai chegar. Isso é uma irresponsabilidade. São bilhões, né, ao longo do tempo de despesa que serão geradas e quantidade não significa, não se traduz em qualidade, a gente sabe muito bem disso. Para qualificar a representação, nós precisamos de uma representação mais eficiente, sim, mais combativa, mais fiscalizadora, mais propositiva, e não há quantidade de deputados para resolver isso. E no momento que o Brasil está, nós precisamos enxugar, reduzir despesa. Por isso votei contra, com convicção, na redução, no aumento do número de deputados, por 2 oportunidades. E quero dizer o seguinte, já antecipar aqui para o eleitor que está acompanhando. Esse projeto vai para o presidente, para que ele possa sancionar ou vetar. Se tiver um mínimo de coerência, de sabedoria, vai vetar, tem que vetar. Né? Tem que vetar. E eu me comprometo aqui já, publicamente, a manter esse veto e lutar para que esse veto seja mantido na Câmara dos Deputados. Exatamente, que é um desafio, porque está um pouco animosidade total. Vai ser outra discussão, né, Chalub? Isso aí está parecendo aquela famosa briga, né, do Roto falando mal do esfarrapado. Porque os 3 poderes, de certa forma, eles exageram nos gastos. Né? Então, além do judiciário. Isso tem que se incluir também o judiciário, claro, com os super salários dos penduricalhos, né, das viagens. Né? Então, o que a população já não aguenta mais é suportar esse peso do Estado, né? Claro, que é ineficiente e que a gente tem a perspectiva que, ao final disso tudo, todos vão morrer abraçados, afogados ao mesmo barco. Porque o caixa único, você vai criando despesa sem ter a receita, você sufoca até a atividade produtiva que está minimamente sobrevivendo aí dentro desse contexto. Mas, deputado, eu queria também entrar numa questão que eu acho que é relacionada ao Porto, né, antes de falar do túnel, que é a questão de mudança da lei dos portos. Então, tem alguns itens importantes, que o objetivo é modernizar, quer dizer, agilizar o processo de operação do porto, e dentro dos itens tem a questão ambiental, que aí a mudança vai no sentido de que cada terminal não vai mais ter o tratamento independente e se vai analisar a zona portuária como uma forma
uma forma única, né, de se dar uma atualização ambiental. Nesse contexto, eu gostaria que você que está envolvido, está participando dessas discussões, isso não implicaria também num risco, por exemplo, uma vez que cada terminal tem uma particularidade, tem a operação de cada tipo de produto, e de repente esse tipo de autorização geral não poderia ocasionar algum tipo de prejuízo, por exemplo, na nossa região? Olha, Chalub, eu acho que o PL 733, né, ele muda o marco regulatório do Porto de forma geral. E tem pontos que são muito importantes e pontos positivos, e tem pontos que são polêmicos, que precisam ser discutidos com mais profundidade, com maior nível de detalhamento. As questões relacionadas à regulação, eu diria que nós temos avanços importantes. A ampliação do tempo de contrato dos terminais de 50 para 70 anos é um aspecto importante. A questão isso dá previsibilidade, segurança jurídica, um investimento desse porte na área portuária, são investimentos que são feitos a longo prazo. Então, quanto maior o tempo de contrato, maior a possibilidade de alavancar investimentos. São investimentos de bilhões e bilhões de reais que as empresas, para fazer, quanto mais tempo de contrato tiverem, mais alavancagem de investimentos terão. Então, eu sou favorável a isso. Hoje, uma empresa, para fazer investimento no porto, ela tem que fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica ambiental, um EVTEA. É um estudo que tem que ser encaminhado para a autoridade portuária, depois a autoridade portuária tem que ser encaminhado para a agência reguladora, para a ANTAC, depois para o Ministério, depois volta para autorizar. Então, quer dizer, é uma burocracia excessiva, o que acaba atrasando, muitas vezes, a viabilidade de investimentos. Então, a lei também ela simplifica o processo de viabilização dos investimentos no porto, o que, ao meu ver, também é um aspecto importante. A questão da simplificação do licenciamento ambiental, acho que é um ponto importante também, com cuidados, obviamente, como esse que você está colocando. Hoje nós temos 83 terminais, então a cada terminal tem que fazer um processo específico, às vezes 2, 3 anos por um único processo. Isso também impede o desenvolvimento, afasta investimentos. Quando a gente fala de investimento, a gente está falando de geração de emprego e oportunidade para a população da Baixada Santista, de Bertioga até Peruíbe. Então é muito importante que esses investimentos de fato ocorram. Obviamente, estamos em pleno século XXI, a questão da sustentabilidade tem que ser observada, respeitada, tem atividades que são específicas, mas esse licenciamento é o macro, né, da zona portuária, da área, já decidindo ali o que pode operar, o que não pode operar. Agora, no detalhamento, certamente a empresa, dependendo do tipo de atividade, vai ter que prestar contas com o órgão ambiental, mas dentro de uma simplificação, de uma agilidade. Até mesmo o município vai ter condições de prover alguns licenciamentos por conta própria, sem demandar o órgão estadual, que no caso é a CETESB. A ideia é simplificar, desburocratizar, para que a gente possa avançar e viabilizar. A gente está agora, por exemplo, batendo a porta um leilão portuário, que vai ser o maior leilão da história do Porto. Né? O Porto de Santos hoje já movimenta 5,4 milhões de TEUs, containers, ano, 5,4. Esse novo terminal, o TECOM 10, que está sendo objeto de discussão, leilão, ele vai movimentar sozinho 3,5 milhões de TEUs. 3,5. E aí a discussão é profunda em relação a isso. Será que a Baixada está preparada para receber essas cargas? Será que nós temos as obras de acesso, de infraestrutura prometidas há décadas pelo governo federal que até hoje não foram realizadas? Não temos. Nós temos que discutir antes da operação desse terminal obras para garantir o quê? A logística, a qualidade de vida da população, que não pode ficar presa em congestionamento de caminhões, por exemplo, que nós vamos ter um número excessivo de caminhões, vai quase que dobrar o número de containers aí no Porto de Santos. Então nós temos que ter um cuidado de discutir essas questões que são importantes. E a questão mais polêmica, no meu ponto de vista, do projeto 733 é a questão relacionada aos trabalhadores. Né? Essa questão precisa ser observada com muita atenção. Nós todos somos a favor do desenvolvimento econômico, do progresso, do crescimento. O Porto é a alavanca da economia aqui da Baixada Santista. Nós temos que trabalhar para que o Porto se desenvolva. Mas nós não podemos esquecer que esse gigante, que é o Porto de Santos, e para a América Latina, o maior porto da América Latina, ele foi construído por quem? Pelos trabalhadores portuários. Foram os trabalhadores que construíram esse porto que nós temos hoje. E precisam ser valorizados, não podem ser descartados, né? Gerando um impacto social na cidade e na região. Uma coisa que pouca gente lembra é que boa parte do progresso do porto se deu enquanto o porto era privatizado.
que era a família Aguirre, que é a Companhia Docas de Santos. Exato. Foi um período em que o porto mais prosperou, que teve um avanço significativo e era privatizada, né? Só com outras metodologias aí dentro desse tipo de trabalho, né? Que já temos a experiência dos terminais, então eu acho que essa relação também dos trabalhadores com os terminais particulares também já dão mostra de como poderá acontecer com a vinda de mais um terminal dessa natureza, né? E respeitando o espaço de trabalho, né? A gente sabe que as novas tecnologias exigem do trabalhador novas habilidades, novas competências em todas as áreas, né? O mundo mudou com essas novas tecnologias, smartphone, inteligência artificial, tudo isso vem para mudar e para abrir novas possibilidades. Só que nós devemos preservar a história e mais do que isso, a gente tem que ter uma preocupação aqui com o impacto social. Aqui, por exemplo, são em torno de 2.500 famílias, Sim. trabalhadores avulsos, que dependem da atividade portuária e que não podem, por conta de cálculos matemáticos, de aumento de performance, de lucro, terem o seu posto de trabalho eliminado. Então nós temos que ter uma solução que seja equilibrada, é o que eu defendo, e os trabalhadores precisam ser ouvidos nessa discussão, precisam ter vez, precisam ter voz. Tem uma comissão especial lá no Congresso que vai analisar esse projeto, da qual eu faço parte, né? Eu fui designado pela minha bancada para fazer parte. Nós vamos ter esse olhar atento, equilibrando o desenvolvimento econômico, que é importante, a visão empresarial, que é importante, com a visão do trabalhador, com a prioridade para manter os postos de trabalho e para manter essas famílias com a sua atividade aqui. Esse é o meu compromisso com a família da Baixada Santista, com as famílias trabalhadoras portuários aqui que estão há anos que vivem dessa atividade e que nós temos que lutar para que continuem vivendo dela. Esse projeto, como é que está lá em Brasília? Então, diante de tanto... Porque isso foi apresentado pelo ex-presidente Arthur Lira, né? E aí, obviamente, os trabalhadores portuários ficaram meio à parte aí dessa... Esse foi um dos questionamentos, né? Houve um peso muito menor aí de advogados e especialistas em relação, por exemplo, aos ligados às grandes empresas. Esse é um ponto aí que foi muito colocado e no Ministério também dos Portos foi consultado, né? Essa é uma reclamação também nesse sentido. De Maria, em relação ao projeto, o Arthur Lira, quando era presidente, ele criou uma comissão de juristas, de notáveis, né, na área jurídica, para elaborar um anteprojeto. Esse trabalho foi feito durante quase um ano. Essa proposta foi apresentada ao então presidente Arthur Lira, pois houve a transição para o Hugo Mota, e aí um deputado da Bahia incorporou esse anteprojeto, transformou em projeto e apresentou na Câmara. E ele estava tramitando nas comissões permanentes, como é o rito dos projetos dessa natureza. O presidente Hugo Mota criou uma comissão especial para deliberar sobre esse projeto. Em vez de passar por 5 comissões permanentes, vai passar nesta comissão especial, da qual eu faço parte. E essa comissão especial vai, evidentemente, expor aí o seu posicionamento através dos seus membros em relação ao projeto. Como eu disse aqui, a gente tem muitos, do ponto de vista regulatório, acho que tem avanços importantes e que são relevantes para o mercado, para as empresas, que nós vamos lutar para que aconteça. Agora, o trabalhador não. Aí é outra conversa, aí é outro papo, e eu defendo que a gente possa caminhar nesse projeto com prioridades distintas, né? Quer dizer, vamos discutir a questão regulatória, vamos avançar, vamos aprovar, e se houver consenso na questão do trabalhador, de uma saída que seja equilibrada, que atenda o trabalhador e que atenda o empresário, ótimo. Se não houver o consenso, que a gente possa tratar daquilo que é regulatório e deixar essa questão laboral, essa questão do trabalhador preservada para discutir num outro momento. Até pegando o gancho que o senhor comentou no bloco anterior, Charles Brissot, a respeito do Santos Tecondense, que é a joia da coroa de tantos... não se sabe, já foi divulgado aí, né, o projeto que teria aí algumas definições, quem já atua no Porto de Santos não vai poder concorrer, aí só, no segundo caso, se não houver interesse, aí sim, outras empresas poderão participar. Como que o senhor analisa isso daí? E também uma outra preocupação, as autoridades, a audiência pública, que certamente o senhor acompanhou também, a Anfávia, por exemplo, se coloca muito preocupada, por exemplo, o fim do cais público, que à medida que você tiver o STS 10, qual é o impacto que isso vai ter, especialmente o cais público, que atende hoje uma demanda de grandes projetos e atende também, por exemplo, trabalhadores portuários que atuam ali naquela região nesse sentido. O projeto depende de 8 anos, tal, são etapas, e é claro, há o risco de judicialização diante dessa trava
que a ANTAC aparentemente tem colocado aí nesse sentido. E aí o prazo seria para novembro, podemos aí esticar. Algumas empresas dependem dessa definição até para começar as obras de infraestrutura, por exemplo, novos viadutos, tudo que isso vai impactar. A gente sabe como demora. E isso tem a ver também com o terminal de passageiros, porque a empresa que ganhar vai aportar algo em torno de 1,2 bilhões voltados para aí sim a construção, pelo menos do platô ali para o futuro terminal de passageiros. Ou seja, uma coisa está atrelada à outra. Como que o senhor avalia tudo isso daí? Porque isso envolve, obviamente, as questões que vão muito além dos debates aí em Brasília, mas também aqui da nossa região. Olha, Demaria, de uma forma muito objetiva. Primeiro, essa medida do governo de restringir a participação dos armadores, aqueles que têm navios e operam no Porto de Santos, nesse leilão, é uma medida, no meu ponto de vista, equivocada. É um erro. Né? Por quê? Você vai fazer o leilão, que é o maior leilão da história do Porto de Santos. Você tem que ter o quê? Ampla participação para ter mais competição. Deixar as empresas brigarem bastante. Né? Quem der o melhor lance, quem tiver a melhor proposta, que vença. Então, restringir gigantes, nesse caso, nós estamos com essa medida que o governo adotou, está sendo retirado do processo empresas do porte da MSC, Maersk, que são gigantes, as maiores armadoras. A empresa que tem mais navio no mundo é a MSC. A segunda que tem mais navio no mundo é a Maersk. Tem todo o interesse e teriam total capacidade de apresentar uma proposta muito interessante. E por que é interessante? Quando a gente fala interessante, é interessante porque esse recurso da outorga na proposta fica no caixa do porto. Além disso, a cidade se beneficia com trinques, com leis de compensação, que eu tive a oportunidade de apresentar como prefeito. Então, vai lá, vai ser a maior compensação da história da cidade, depois que essa lei foi implementada, porque é o maior leilão. Sim. Então, proporcionalmente, para a cidade é importante. Então, nós queremos lutar o quê? Não quero lutar pelo interesse de A, de B ou de C, quero lutar pelo interesse coletivo, público. Quanto maior for a proposta, melhor para a cidade, melhor para o Estado, melhor para a União. Então, é um erro, na minha opinião, um grande equívoco, restringir a participação de qualquer empresa nesse leilão. Nós temos que ter um leilão aberto, transparente, com participação irrestrita para que a gente possa ter a melhor proposta. Segundo ponto, a questão do cais público. O cais público é essencial. Né? Nós temos os operadores de cais público que são empresários locais, que vivem na cidade, que operam na cidade, que geram emprego na cidade e que precisam. Eu defendo o quê? Que a gente tenha a transferência do terminal de passageiros do Macuco para o Valongo, com cais hoje que está no Macuco, que ele possa ser deslocado para o Valongo. Nós já estamos com esse processo da ANTAC, ele está caminhando, deveria caminhar com mais agilidade, mas está caminhando nessa direção. Aí nós teríamos o terminal no Valongo, e com isso dobrar a capacidade do terminal de passageiros. Hoje a capacidade é em torno de 1 milhão, passaria para 2 milhões de passageiros por temporada. Um edifício garagem, hoje não tem cabimento, o turista chega lá no Macuco, pega a mala de rodinha, tem que atravessar pelo trilho para estacionar agora do outro lado, a passarela ali, o estacionamento. Quer dizer, nós não recebemos o turista da forma mais adequada no maior porto da América Latina. Então, no Valongo, além de desenvolver o centro e impulsionar o centro, nós vamos ter um equipamento com muito mais qualidade. Na licitação Tecon 10, nós trabalhamos muito e está lá o quê? Quem ganhar vai ter que fazer o cais ali e investir 1,2 bilhões. A obra para fazer um novo terminal custa em torno de 1,7. Quem vai pagar os outros 500 milhões é o próprio concessionário, é a Concais, que hoje está ali no Macuco. Então, do ponto de vista financeiro, essa equação está liquidada, está resolvida para que a gente tenha o terminal de passageiros no Valongo. E eu defendo o quê? Que o cais público possa acontecer e se desenvolver aonde hoje é o terminal de passageiros, aonde hoje é o Concais, né? Que é o 53 ali, para que a gente possa operar ali o cais público, que precisa ter. O cais público hoje dá emprego para o trabalhador avulso. Nós temos que garantir a atividade do cais público. E aliás, Fernando, importante aqui, nessa nova lei do Porto, no PL 733, nós temos lá um item importante que nós brigamos e vamos trabalhar para manter, que é exigindo que todo porto no Brasil tenha a obrigatoriedade de ter cais público. Aí não vai ficar vinculado à PDZ, sim, à gestão portuária, ao presidente de plantão. Lei. No PL 733 vai constar, e eu vou fazer uma emenda ainda para fortalecer esse processo para que a gente tenha a obrigatoriedade de cais públicos em todos os portos
do Brasil. E tem uma questão também que eu acho que é extremamente relevante, que é a participação do município, de certa forma, nos conselhos aí de administração, uma participação mais efetiva, uma coisa que sempre foi reclamada, né, que é que os portos sempre dão as costas para as cidades, né? Então isso, de certa forma, também A lei vai contemplar isso. Vai contemplar, você tem toda a razão, Chalub. A lei ela fortalece os CAPs, né, o Conselho de Autoridade Portuária, que outrora tiveram poder de deliberação lá atrás, na época o Sérgio Aquino era secretário, presidente do CAP, você lembra bem disso, e o CAP foi sendo ao longo do tempo esvaziado, com perda de poder e os municípios sem condição de participar. Eu defendo essa descentralização desde sempre, a participação do poder local, que está mais próximo da realidade dos municípios, e é isso que a gente inseriu também no projeto. Por exemplo, o projeto vai determinar que o CAP tem a atribuição de selecionar os membros da diretoria da autoridade portuária. Terão que passar por sabatina no CAP. E na lei está como consultivo. Eu defendo que seja deliberativo. Que se o CAP vai... Hoje está dizendo o seguinte, que o CAP ele vai opinar, vai entrevistar e opinar presidentes e diretores de autoridade portuária. Eu defendo que o CAP decida. Que o CAP não apenas opine, que ele possa deliberar, para ver se ele aprova ou rejeita os nomes apresentados. Para que, óbvio, hoje no Porto de Santos, é importante que o telespectador saiba, né? Hoje o orçamento disponível no caixa do Porto de Santos é maior do que a maioria dos ministérios do governo federal, só para fazer um comparativo. Estamos falando de algo em torno de 4 bilhões hoje, com os novos outorgas que estão, isso encaixa hoje, com as outorgas que estão previstas, estamos falando de recursos estratosféricos, né? Maior do que a maioria dos municípios brasileiros, maior do que a maioria dos ministérios da esplanada. Então, é necessário qualificação, preparo para poder gerir uma máquina desse tamanho, né? Para fazer obras de infraestrutura que são importantes. Então, eu defendo que o CAP, Conselho de Autoridade Portuária, ele possa deliberar e escolher em relação a quem vai conduzir os destinos dos portos brasileiros. Deputado, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos aqui no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa e também o colega jornalista Humberto Chalub. O clima quente em Brasília, vamos ficar sabendo como vai ficar o clima aqui no litoral também, nessa sexta e nesse final de semana, com o colega jornalista Celso Vernizzi. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Sextou e sextou com melhoria das condições do tempo, parcialmente, principalmente entre capital, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e mais no interior paulista. O interior que já vem registrando sol vai registrar sol mais forte durante o final de semana. Já na faixa leste, a melhoria são em períodos, em momentos, mais para a capital e a Grande São Paulo, menos para o litoral. Mesmo assim, principalmente no domingo, o tempo melhora no litoral. Não é aquela melhoria desejada que vai acontecer na semana que vem. Semana que vem vai ser de sol. Agora, esta semana finaliza também com muitas nuvens, muita umidade. Embora as temperaturas sejam menos frias no amanhecer, ainda sentiremos muito frio por causa principalmente dos ventos que transportam do mar a umidade que chega até a serra e deixa todo o litoral sob instabilidades em vários momentos, principalmente durante a noite, madrugada e no amanhecer, e a umidade continua pegando. Por isso, agasalhos e cobertores mais reforçados no interior, na capital, no litoral e mais ainda sobre o litoral, que ainda vai se ressentir desses ventos e da umidade. Principalmente o litoral
prejudicado em vários momentos no sábado, melhor no domingo. Grande abraço a todos. Obrigado, Celso, sempre trazendo informações relevantes, pelo menos uma boa notícia, né? Tempo bom, chega de chuva, né? Chuva, muito frio também. Chalub, perguntas para o nosso convidado, por favor. Eu acho que uma coisa que tem incomodado muito é essa questão do desvio que ocorreu no INSS. Então, até agora, ontem o ministro colocou que ele vai devolver escalonadamente, só que é tudo mal explicado, é tudo meio escondido, a gente não sabe direito quem realmente ficou com dinheiro até agora. Então, eu gostaria de saber do Paulo Alexandre como é que a Câmara tem reagido em relação a isso. Realmente, acho que se tentou fazer uma CPI, ou está se organizando uma CPI para se discutir o assunto, porque é realmente uma coisa muito grave, e é de se lamentar que as pessoas mais prejudicadas são as mais pobres, as mais debilitadas, inclusive senhoras aí que não têm a mínima condição de checar a internet. Então é uma coisa que foi abusiva e que, de certa forma, o governo tem procurado escamotear essa discussão, né? Criando outras narrativas aí que vem nessa coisa também dos ricos contra os pobres, né? Que é para desviar um pouco a atenção também. Gostaria de saber como é que a Câmara está reagindo a isso, se realmente vai se aprofundar a discussão para se saber quem foram os autores realmente dessa quadrilha que roubou durante tanto tempo os aposentados. Olha, Chalub, desvio de recurso, roubo, é absurdo, é abusivo e é vergonhoso em qualquer situação. Agora, quando a gente trata aí dos aposentados, né, dos velhinhos nossos, das pessoas que durante toda uma vida trabalharam e muitas vezes a gente sabe com salários se aposentam com salários diminutos, né? Porque essa é a realidade do Brasil. Não são grandes salários, são salários reduzidos, e ainda ter que sofrer com esse tipo de absurdo que é o desvio, esses descontos que foram feitos. Então eu defendo uma apuração rigorosa, punição aos culpados, aos envolvidos, aos responsáveis por esse crime. Eu votei a favor da abertura da CPI e votei a favor da abertura da CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Das duas comissões, eu votei favoravelmente. Acho que a investigação tem que acontecer de forma célere, rápida, eficiente e objetiva. Inadmissível que a gente ocorra isso da forma como ocorreu, né? Porque escândalo com proporções continentais, porque o Brasil tem dimensões de continente, quer dizer, esteve em todos os estados, em todas as unidades, em todos os lugares, quer dizer, um sistema de fraude que se instalou e que comprova a ineficiência dos mecanismos de fiscalização existentes. Então, acho que, de um lado, o que é a investigação para punir rigorosamente os culpados, imediatamente, e, de outro lado, um trabalho para aprimorar o sistema, porque é um sistema previdenciário como o nosso, que as pessoas dependem disso para sobreviver. Você ter fragilidades como essa, né, ficar passível, suscetível, o cara que trabalha a vida inteira, os homens, as mulheres, trabalham a vida inteira. E agora, na hora aí nesse ciclo que as pessoas se encontram, né, ter que sofrer com isso é inadmissível, é inaceitável. Então tem que aprimorar esse sistema, tem que tornar ele mais eficiente, medidas de segurança têm que ser adotadas para que a gente não conviva com isso no futuro próximo novamente. Isso é inadmissível. Então eu defendo rigor absoluto, votei a favor da CPI, da CPMI, e todas as ações voltadas à investigação desse fato terão meu apoio absoluto e restrito. Exatamente, até explicando. E o mais absurdo é que agora todos nós vamos pagar para repor esse dinheiro. Sim. Numa verba que até foi autorizada pelo ministro Toffoli, para que não entre no arcabouço fiscal, que é mais uma dívida que se acumula, né, para o país, e as pessoas responsáveis por essa fraude até agora ninguém sabe, ninguém viu, estão passeando por aí. O modus operandi, eu posso falar porque eu tenho uma tia, ela ganha um salário mínimo, isso foi no final do ano retrasado, né? Ela identificou que ela ganhou um salário mínimo, então fica, né, a pessoa, estavam tirando dela R$30. Aí ela achou que era o banco que estava tirando dela. Aí eu até pedi para o meu primo, falou que vai com ela ao banco, tudo, que ainda tem dificuldade com a questão de tecnologia, tudo. E aí tirou o extrato, e aí era uma associação, isso passava uns 3 meses. Aí na época, meu primo, a gente conseguiu contatar essa entidade, eu fui ver na internet, uma entidade muito suspeita. Fizemos até na época
reportagens sobre isso, entrevistamos inclusive o Quaresma também, que é advogado, Rafael Quaresma também, questão do direito do consumidor, fizemos até matéria na época, a gente tinha dimensão do tamanho, né, o tamanho do escândalo, né, porque eu cheguei a contatar uma entidade, eu não me lembro o nome da entidade exatamente, ninguém atendia, você vê um site muito esquisito, e você vai vendo que isso daí, como é fácil ludibriar as pessoas no Brasil. Só como exemplo, né, deputado, é claro, essas pessoas, porque ela notou, porque falou, estou me tirando R$30, o banco está ficando com o meu dinheiro. Na visão dela era o banco, afinal era uma entidade, aí ligou lá, naquela época era mais fácil ligar para um 35 para poder fazer a reclamação e suspenderam, mas não devolveram o dinheiro. Então é só um relato pessoal que aconteceu, um caso da minha tia que ganha um salário. 1 milhão de pessoas isso aconteceu, né? Imagina. 1 milhão de pessoas no Brasil inteiro. E parou. Teve gente que não tinha não noção, não identificou, foi caindo. Quando você vai ver a bola, é uma vergonha. A verdade é essa, como diria, parafraseando o Boris Casoy, é uma vergonha o que aconteceu exatamente com tanta gente aí, isso vem indo, e aí um vai olhando e fala assim, dá para fazer, ninguém não vai pegar. Começou o governo Temer, Bolsonaro, Lula, explode, e aí o povo se explode, como diria também o personagem do Chico Anísio, o povo que se exploda, né, deputado? Deputado, o senhor também, além da área do Porto, o senhor também é a questão aeroportos também, o senhor está à frente também dessa comissão. A gente tem o aeroporto de Guarujá, né? O cenário que a gente tem é um cenário interessante, porque tudo indica que, né, vamos ter novidades aí. E aí eu coloco um outro adendo. Semana passada tivemos um congresso de offshore, o segundo SP Offshore, que, o que tudo indica, depois que a descoberta do bloco de Arã, que é uma coisa de 250 quilômetros aqui de Santos, a gente tem aí um cenário muito positivo nessa questão de energia, gás e petróleo também nesse sentido. E é claro, essa questão logística. Hoje, o governo do estado já demonstrou interesse também que vai brigar aí por essa área que até então o estado de São Paulo nunca se ateve muito nessa área, né, mais o Rio de Janeiro, tudo concentrado no Rio de Janeiro nesse sentido. Tivemos o pré-sal, hoje o pré-sal é uma realidade, quase 80% da produção do petróleo no Brasil ocorre no pré-sal, lá no início do século, parece longe, né? No início do século isso era um sonho distante, mas isso é um fato. E parece que São Paulo agora vai bater isso. Mas eu senti também, eu estive lá no evento, eu senti também pouca presença dos nossos representantes, prefeitos, vereadores, tudo. O que fazer mesmo para fortalecer? Porque o governo do estado diz que vai entrar nessa briga aí, o Litoral Norte, a Baixada Santista. E como que a gente pode se beneficiar nesse cenário? A gente entrevistou o Eric Gil Dantas, que pertence também, é um economista, é especialista, ele diz só em royalties, há possibilidade de Santos, por exemplo, aumentar em 5% em arrecadação no ISS. É uma coisa impressionante, fora a questão indireta. Só para ter uma ideia, tem uma empresa neste momento, um centro público de emprego, está contratando 300 profissionais para trabalhar já na área de offshore. Isso é fato, está acontecendo agora nesse momento. Então, dentro desse cenário, o que o senhor vislumbra aí? O que fazer? Porque é um mercado baita do potencial e parece que a gente ainda não São Paulo, o governo já está de olho, mas a gente ainda não está muito atento a essa realidade. Olha, De Maria, acho que a melhor maneira de você atrair e consolidar esse tipo de investimento é você, primeiro, qualificar a região para as oportunidades que vão surgir. É um segmento bastante específico, que quer mão de obra específica, profissionais qualificados para esse tipo de atividade. Você também tem que ter espaços, né, áreas que possam ser destinadas à exploração nessa área retroportuária, nessa área de apoio, né, para as operações offshore. Então também é importante que isso possa acontecer. A legislação de Santos já favorece essa tipo de atividade. Eu diria que do ponto de vista legal a gente tem estrutura. Em Santos, falando de área, a gente tem uma área, eu sempre insisto nisso e repito, que a grande área para a expansão e desenvolvimento econômico do Brasil é a área continental de Santos. Nós temos uma área continental em Santos, a área insular nossa aqui tem 239 km², 99,6% da população. Área continental, 231 km², 0,4% da população. Aí você fala, poxa, mas lá tem uma grande parte de restrição ambiental. Verdade, né? Supondo, a grosso modo, que a gente tenha 2/3
da área continental toda comprometida na questão ambiental, que eu acredito que seja menos, mas que seja isso. Nós estamos falando de 1/3 de 231 quilômetros quadrados. Estamos falando de mais de 80 quilômetros, ou seja, é o dobro do que a gente tem aqui na área insular, de áreas. E aí nós temos toda a condição de áreas, tanto para a expansão portuária, quanto para a atividade de petróleo e gás, de explorar essa área. E como que a gente trabalha isso? Aí sim, é importante a participação do governo do estado. Quando a gente falou de Tecon 10 lá atrás, de expansão portuária, olha, essas obras que nós estamos discutindo de acesso são obras de décadas que vão sendo discutidas na Baixada que não foram feitas. Exatamente. Né? Então a gente está falando de agora o investimento no porto de um terminal de 7 bilhões de plano de investimento, fora o que vai vir de outorga. E nós estamos falando da falta de um viaduto na entrada da cidade conectando com o porto, que custa 250 milhões de reais. Sim. As pessoas acham, olha, é muito recurso. É nada, perto daquilo que está sendo planejado de investimento. Aliás, a gente tem um histórico de equívocos na expansão da atividade produtiva aqui na região, que foi o Polo de Cubatão, foi a construção da Anchieta, que geraram esses núcleos de favelas que a gente vê hoje, né, que não se pensou na onde ia abrigar esse pessoal que veio para construções dessas obras, veio para trabalhar na indústria, veio para trabalhar em vários lugares e acabaram permanecendo aqui com o fechamento das fábricas e hoje a gente viu a expansão desses núcleos de favela que a gente tem aqui na região da Baixada Santista como um todo, né? Eu costumo dizer que a gente teve um projeto maravilhoso que é na Bertioga, que é o projeto da Riviera, que é um projeto que foi pensado em vários aspectos de uma forma muito positiva, que foi a questão ambiental, que foi a questão do espaçamento, do arruamento, né, o projeto de edificações, mas se esqueceu de pensar de onde é que ia morar o trabalhador, né? E isso aconteceu no litoral todo. Então a gente vê hoje essas expansões de conjuntos habitacionais e de investimentos de alto padrão, só que se esquece de onde vai morar a pessoa que vai fazer o trabalho do dia a dia, né? Que é o trabalho de menor valor. Então a gente também já viu em Bertioga já o surgimento também de alguns núcleos de favela. Então eu acho que assim, até todos esses projetos que estão para vir aqui, que eu acho que vai demandar uma mão de obra muito diversificada, né? De construção para o túnel, quer seja para a nova rodovia, nova pista de imigrantes, eu acho que também tem que se pensar um pouco na questão do impacto que isso pode gerar em termos de expansão geográfica. Né? Para a gente não prestar mão de obra novamente, como já tivemos no passado, e a gente vê os reflexos. Não, e é chocante, Chalub, a gente está falando do maior porto da América Latina, de Maria, Chalub aqui, e de um conjunto de investimentos. Se você pega um quadrilátero de investimentos aqui no porto hoje, a gente rapidamente fala ali, Tecon 10, mais de 10 bilhões de investimento, entre outorga e plano de investimento. É o terminal de passageiros, mais 2 bi de investimento, 12 bi. O aeroporto do Guarujá. Aí, do outro lado, a gente tem um projeto da Rumo na área continental, na DP World ali, mais 3 bilhões de investimento. TPL em curso. O TPL também. Aí a gente tem o túnel Santos-Guarujá, 7 bi de investimento. Nós estamos falando aí num conjunto, rapidamente... Terceira pista de imigrantes. De 30 bilhões aí, fácil de investimento. Poucas regiões têm. E aí você vai no porto ali, por exemplo, vê esse conjunto de investimentos, dá uma rodada ali, palafita de um lado, favela do outro, do lado do Guarujá. É um conflito, é inadmissível a gente conviver com tanta riqueza de um lado, nesse conflito social com tanta pobreza. Então essa magnitude do Porto de Santos, essa viabilidade de investimento que nós temos, tem que servir para melhorar a vida das pessoas que vivem aqui. Por isso que eu defendo e defendi muito isso e coloquei isso em prática quando era prefeito, que é contrapartida social. As empresas vêm para cá, vão fazer investimento, é importante o investimento, mas é importante melhorar a vida da população. A habitação é essencial. É imprescindível. Hoje está se negociando, por exemplo, uma expansão da Santos Brasil ali do outro lado da margem, em troca de acabar ali com aquela comunidade da prainha ali. Então, quer dizer, necessário, importante, habitação, é dentro dali que você está dizendo. E eu defendo que isso aconteça, porque a gente não podemos conviver com esse conflito permanente, quer dizer, muito dinheiro, e assim, esse dinheiro vem o quê?
passa por aqui e não fica aqui para melhorar a vida das pessoas. Todo o litoral, praticamente, principalmente o norte, é caracterizado por esse tipo de ocorrência. Você vê a praia de Pernambuco, né, que você tem, ali é bem clássico, né, que você tem do lado da pista um tipo de padrão, do outro lado da pista outro tipo de padrão, que foi um equívoco, né, que eu acho que na época, que não se pensou, não quis se pensar a respeito disso. Esse é o grande esse é o grande desafio, né, você ter os empreendimentos. Só para contextualizar, na Baixada Santista, segundo dados do IBGE, são 315 mil pessoas que vivem em favelas ou, enfim, em más condições, dados do IBGE, do censo, né, dados recentes. Isso, se fosse uma cidade, seria a 4ª maior cidade da Baixada Santista. Deputado Chalub, um rápido intervalo, a gente já volta no último bloco do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque. Passa muito rápido, como diz nosso amigo Francisco La Scala. Quando o convidado tem muito conteúdo, aí o tempo literalmente voa. A gente já está na reta final. Queria agradecer muita gente participando aqui. O Aldo Neto aqui, sempre participando aqui, perguntando sobre o CT Rei Pelé, que falta para o governo federal vender para o Santos, o Vinícius Almeida, o jovem Vinícius Almeida, o Paulo Eduardo Costa, o André Van, o Camilo, o Guto Brito, a Elza Maria, o Raimundo, o Anderson Flores, a Irene Caetano, o Luiz Fernando, enfim, é tanta gente, senão vai acabar o programa, a gente está falando dos nomes aqui. Mas pegando a pergunta do Aldo, que foi o primeiro a fazer a pergunta aqui. Porque não gosta de polêmica, cara. Mandar um abraço para o Aldo Neto e Aldo, a gente está trabalhando bastante nessa questão do CT Pelé, para que ele possa ser objeto de leilão pelo SPU, para que o Santos possa arrematar e ficar definitivamente com essa área. O Santos tem o CT Meninos da Vila ali, que é uma propriedade do Santos, patrimônio. Aliás, a gente tem visto muitas iniciativas aí, notícias. Nós temos que cuidar do patrimônio do clube, aquilo que de fato é do clube, porque jogadores, empresários passam e o Santos continua sendo essa marca que é para o mundo. Então, muito importante a gente travar essa luta, é isso que a gente tem feito. Então, trabalhando em Brasília para viabilizar esse leilão. Em breve a gente deve ter novidades em relação ao leilão dessa área, para que o Santos possa arrematar. Tratamos inclusive com a Caixa para que pudesse, através de uma operação de crédito, dar condições ao Santos de arrematar essa área. Então, está bem encaminhado. De outro lado, a questão do estádio, com uma questão que objeto de bastante discussão, a gente está trabalhando também a questão da Vila, esse projeto da Vila. Tem uma audiência pública marcada agora dia 14 de julho, no Salão de Mármore do Santos Futebol Clube, lá na Vila Belmiro, que vai detalhar o projeto. Tivemos essa semana também a aprovação no CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, desse projeto importante. E o Santos precisa ter uma estrutura mais qualificada para que possa estar no mesmo nível dos demais clubes. O Santos perdeu uma janela de oportunidade lá atrás, né, onde os clubes tiveram a oportunidade de ter arenas no Brasil inteiro, praticamente todos os grandes clubes aproveitaram essa janela de oportunidade, o Santos não aproveitou, e acho que é importante não só para o Santos, mas também para a região, para a cidade, que o Santos possa ter uma infraestrutura mais adequada para receber a sua torcida nos jogos, mas também um espaço para realizar eventos que podem gerar desenvolvimento econômico para a Baixada Santista. Até porque aquela região vai passar por uma transformação enorme, né? Você tem um novo shopping ali naquela região, vai mudar o bairro ali de Jabaquara, você tem o próprio futuro estádio do Santos Futebol Clube, inclusive o CMDU, o senhor falou da CMDU, aprovou o NIDES para aquela região. Isso vai para a Câmara ainda, né? O NIDES naquela região, onde hoje é a área do CT. Envolve também onde é o Detran, que parece que ali está fechado também. Futuro ali, aquela área ali também, para evitar a especulação imobiliária, que é uma área que vai passar por uma transformação enorme nesse sentido. Acho que o Santos já tem verticalização suficiente, a legislação é bastante permissiva em relação a isso. Algumas áreas
têm que ser preservadas. E ali a gente está preservando, além da questão ambiental, questão de sustentabilidade, nós estamos preservando a nossa história. Ali nós sempre tivemos há muito tempo o Conjunto Poliesportivo Chico Guimarães, que era um espaço para a prática esportiva da população, aliás, feito pelo meu pai enquanto era prefeito da cidade. Depois tivemos ali o CT dos Santos, e é natural que a gente possa ali, com essa aprovação desse NID, que eu defendo, né, que seja aprovada pela Câmara, ter um espaço ali preservado para a prática de atividade esportiva e especialmente para o Santos, que representa tão bem a nossa cidade e o nosso país. Exatamente. Chalub, por favor. Pergunta rápida aí. Você vai ficar no PSDB, vai se juntar com o Podemos, ou vai tirar uma letra aí aliás, da sigla do partido, tirar o B da sigla do partido? Aliás, parece que tirar o B da sigla do partido está cada vez mais forte, né? Aliás, o presidente desse partido que você está falando foi perguntado quando teve aqui em Santos, nas homenagens ao patriarca, no patrono da independência, José Bonifácio, e foi perguntado para o jornalista e falou assim, tem que perguntar para ele. Então, por favor, pergunta para ele. Né? O presidente Gilberto Kassab, presidente do PSD, falou assim, pergunta para ele. Ou seja, as portas estão abertas. Você está esperando só virar a chave em março, é isso, deputado? É isso? Vai fazer que nem seu colega de partido aqui, o deputado estadual Ortiz Júnior, que saiu, perdeu o mandato, aí, deputado estadual do PSDB, que saiu, foi para o Republicanos, aí voltou agora para o Cidadania e se deu mal, aí caçaram o deputado Ortiz Júnior aí do PSDB. Olha, o Chalub de Amarelo, na verdade, tem a liberação. Importante registrar isso, né? Durante toda a minha trajetória de vida pública, filiado a um único partido. Né? Não fiquei pulando de partido em partido, não acho que esse seja o caminho, né? E só que o PSDB, todos sabem que mudou as suas diretrizes, mudou as suas posturas e alguns posicionamentos que não me agradam, mas eu respeito a história, agradeço pelas oportunidades que tive e estou estudando, sim, algumas possibilidades. Tenho recebido convites de vários partidos, dentre eles o PSD, o próprio Republicanos, né, e partidos importantes que eu respeito muito a liderança do presidente Gilberto Kassab, esteve conosco aqui no projeto em Santos, que é a minha cidade natal, caminhou conosco, assim como Republicanos também. Então nós estamos dialogando bastante, mas acredito que nesse momento essa não é prioridade. Acho que as pessoas querem, independente dessa sopa de letrinhas, né, que as pessoas querem resultado, é entrega. E eu estou focado nisso, em promover essas entregas. Os recursos são importantes para a Baixada, conseguimos agora, fiquei muito feliz de trazer a maior emenda da história que um deputado federal fez para a Santa Casa de Misericórdia de Santos, para que a gente pudesse ter o equipamento aí necessário, acelerador linear, para que as pessoas que precisam tratar câncer, que fazem radioterapia, que a Santa Casa tem um acelerador linear, vai passar a ter o segundo, vai dobrar o atendimento, vai diminuir a fila de espera, acolher melhor as pessoas. Então, acho que as pessoas estão focadas nisso, pelo menos a gente está na rua, as pessoas não me perguntam com tanta frequência para que partido eu vou, uma pergunta como que a gente vai fazer para melhorar a saúde, que recurso que eu vou trazer. Então eu estou focado nisso e no ano que vem, no momento certo, eu vou tomar a melhor decisão, respeitando todos os partidos, respeitando todas as lideranças, que é desse jeito que eu conduzo a minha vida pública, sempre com bastante diálogo e respeito às lideranças. Exatamente, até porque isso passa também, né, porque saber se âmbito federal, se virar o governador Tarcísio de Freitas será candidato à presidência ou não, né, há muita especulação sobre isso. O deputado também é muito próximo também ao vice-presidente também, Geraldo Alckmin, também certamente uma das discussões também colocadas, a questão do Porto Indústria também, que é importante nesse aspecto, dentro desse contexto, nesse sentido, enfim. Tem muita água vai rolar debaixo dessa ponte aí, né? Que os bastidores são muito... A gente tem trabalhado, De Maria, minha forma de trabalhar é com um diálogo com todas as esferas de poder, né? Eu não estou... Esse negócio do nós contra eles, da polarização, de ficar praticando a política do ódio, não é a minha praia. Você acha que, né, isso vai se repetir nessa eleição, deputado? Eu acho que isso tem um esgotamento, mas... Os sinais já estão demonstrando isso. Essa é uma resposta que a população vai dar. Eu nunca acreditei nesse tipo de postura, nunca procurei surfar
nessa onda, minha trajetória é feita baseada naquilo que a gente tem de entrega, de resultado, e é verdadeiramente a política que eu acredito. Eu não acredito que você ficar lacrando em rede social, eu não acredito nessa política do mundo virtual, né? Que as pessoas hoje é CCC, curtida, comentário e compartilhamento. Olha isso, eu acho que é entrega, é o resultado. As pessoas que muito ali não botam o pé no barro, mas faz um vídeo ali, tem os likes. Não é essa política que eu acredito, não é essa política que eu trabalhei esses 25 anos, e espero que a população, acho que a população está vendo, né? O que dessa polarização não leva a gente a lugar nenhum, não traz resultados efetivos. Acho que o bom diálogo, aqui eu tenho procurado trabalhar no que é importante. Como é que a gente vai, por exemplo, numa cidade portuária, de Maria Chalub, que tem o maior porto da América Latina, o porto está sob o comando do governo federal. Como é que nós não vamos dialogar com o governo federal para ter os investimentos? Olha, vou citar um exemplo, uma obra de 100 anos que nós estamos esperando, que é o túnel Santos Guarujá. Na gestão passada, ficou aí o governo estadual, não, é ponte, colocou o seu time, seu exército para defender ponte, para xingar quem queria o túnel. Quem queria o túnel? O governo federal. Então ficou o governo estadual e o governo federal se matando, brigando. Um túnel, ponte. Me perguntava, eu falava, o que você apoia? Apoia que sai primeiro. Seja ponte, seja túnel, não precisamos fazer obra. Agora nós temos o quê? Uma convergência. Há quem critique, veio aí o governador e o presidente apertar a mão, juntos, o governador Tarcísio, o presidente da República, juntos, porque cada um paga metade da conta e vamos embora, tem que fazer a obra acontecer. Então essa é a política que a gente tem que fazer, não adianta a gente ficar fechando portas, ficar apenas criticando, se a gente precisa dos recursos que são importantes para melhorar a vida das pessoas. No fim do dia, quem vai ser beneficiado com uma obra como o túnel Santos Guarujá? É o cidadão Vicente Carvalho, de Santos, que vai poder dormir um pouco mais, acordar mais tarde, vai poder viver mais com a sua família, vai fazer o deslocamento mais rápido. Então acho que a gente tem que conduzir a política dessa forma, com equilíbrio, com ponderação, com bastante diálogo, divergindo naturalmente, mas respeitando as pessoas, né? Essa é a forma que eu acredito. Inclusive hoje tem um encontro, né, que os moradores ali do Macuco estão preocupados. Não sei bastante, eu tive lá com Santa Ela, tive com os moradores, eu fui fazer uma viagem para conhecer o maior túnel imerso que está sendo construído no mundo, que é um túnel entre a Alemanha e a Dinamarca, 18 km de extensão. Antes disso, fui conversar com os moradores e nós vamos conversei com o governador longamente, levamos inclusive os moradores para dialogar com o governador quando o governador esteve aqui. E há um compromisso do Estado de buscar a melhor alternativa para cada uma das famílias. Cada família ali, de Maria, tem um propósito, tem um objetivo. Algumas querem ficar no próprio bairro, outras querem ser indenizadas e se deslocar para um outro bairro, outras já estão procurando imóveis para fazer uma permuta com o Estado, que o Estado também colocou essa condição, então o Estado pode comprar um imóvel em determinado lugar e permutar com a pessoa que vai ter seu imóvel desapropriado. A pessoa pode ser indenizada e ela mesma ficar com o dinheiro e não comprar imóvel, enfim, quem tem outro imóvel. Cada um tem uma possibilidade ali também de um conjunto habitacional que vai ser construído no bairro, para quem quiser ficar no bairro e morar ali com as mesmas características da residência que vai ser desapropriada. Então nós vamos ter, eu diria que vai ser uma solução customizada, de acordo com a necessidade e com a intenção de cada uma das famílias. E eu vou lutar, já assumi esse compromisso com essas famílias do Macuco, do Estuário, que vou lutar para que a gente possa atender as expectativas e a demanda de cada uma dessas famílias, para que a obra saia. Todos nós somos favoráveis à obra, uma obra centenária aguardada, mas nós precisamos preservar os direitos e as conquistas dessas famílias ao longo da sua trajetória. Exatamente. Já estamos acabando o programa, mas a gente fala muito em despesas públicas também, aí eu queria trazer aqui, Chalub, também, um quadro aqui, que a gente pegou, tá os dados disponíveis, é importante o cidadão que acompanha o Jornal em Foque, enfim, acompanhar os dados aí dos nossos gastos. E aí tem o quadro dos gastos dos deputados paulistas no ano passado, em 2024. Tiramos os 4 deputados aqui da região. O deputado da Cunha gastou, né, para manutenção do gabinete e tudo, R$ 475.697. A deputada Rosana Vale, R$ 376.897. O então era deputado, hoje prefeito Alberto Mourão, R$ 268.471, e o deputado Paulo Alexandre, R$ 243.774. E a gente já pegou os dados também de 2025, é claro que isso aí varia, porque há uma diferença aí. Hoje, e gastos também, deputada Rosana Vale, R$ 215.817, pegando só os
hoje 3 deputados da região. Delegado da Cunha, 181.107 e o deputado Paulo Alexandre, R$ 83.862. Enfim, é só para a gente ver, sem fazer qualquer tipo de ele, nem deputado, é nosso papel a gente comparar. Está disponível lá no portal da Câmara, já que a gente exige dos nossos parlamentares, né, que eles lutem por questões importantes para o nosso bem comum, é importante também que eles façam a lição de casa, né? Enfim, Chaluga, quero agradecer também a sua participação, também, prazer. Deputado, também participação também, sucesso. O senhor tem sido bem econômico, é bom, né? Isso, é bom. necessário. Nossa obrigação, como eu disse, Chaluga, a gente tem que dar o exemplo, né? Não adianta a gente defender corte de gasto, a gente fazer discurso bonito e na hora de dar o exemplo, não dar o exemplo. Então a gente ainda vai fazer mais ajustes, como cortar unha, né? Cortar despesa, né? A gente tem que fazer isso em caráter permanente, é o que eu tenho procurado fazer para que a gente possa fazer mais com menos, ter um mandato mais eficiente. Fico muito feliz com os nossos dados, né? Tenho sido o deputado que menos gasta aí, não só comparativamente aos deputados da região, mas entre os rankings que têm sido colocados no Congresso. Nosso mandato está entre os deputados com menor gasto e mais eficiência, o que é importante, né? Fazer mais com menos tem sido uma tônica e uma prioridade absoluta do nosso mandato, e vamos seguir nessa linha. Deputado, muito obrigado pela sua audiência. Chalup, muito obrigado também pela sua presença. E é claro, você internauta que nos acompanha, muita gente mandando perguntas também. A Gabi aqui vai estar, obviamente, respondendo a todos os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana e até segunda em mais um Jornal em Foco. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado